Olá, tudo bem? Meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos para a aula de número 11 do 8º ano do Ensino Fundamental. Nós estamos com essa aula de hoje encerrando a série de 3 tratando sobre a influência do Brasil na América Latina e no mundo. Um assunto bastante importante porque trata do país no qual fazemos parte e tentando entender de que maneira é que a gente de fato tem influência sobre os demais. Quando a gente fala de influência, é a mesma coisa que importância. Quando você tem importância, você consegue influenciar os outros, seja na sua vida pessoal, seja na política, seja na economia. Então é nesse aspecto que nós queremos tratar sobre esse assunto. Então vamos lá comigo? Uma outra maneira que o Brasil mostra que tem a sua influência ou relevância dentro da América Latina é a participação antiga nas discussões da Área de Livre Comércio das Américas, a conhecida ALCA. É uma proposta dos Estados Unidos em 1991 com a adoção do projeto Iniciativa para as Américas. Seria formado por 34 países, exceto Cuba, com a zona de livre comércio. Afinal, Cuba sofre embargo econômico dos americanos e por isso que diz menos Cuba. Então, nenhuma empresa não pode criar negócios com Cuba e vice-versa. Então, essa seria a proposta da ALCA. Agora, os Estados Unidos estão na liderança da implementação da ALCA por se tratar da maior economia da América, interessado na abertura total dos mercados, encontram resistência de países em desenvolvimento, temerosos na implantação da ALCA. Agora vamos entender por quê. Vejam aí na própria ilustração que tem na sua tela, que parece assim como se fosse um Estados Unidos se impondo, criando um certo pavor para as outras nações da América Latina. Agora vamos entender por quê. Vejam só, os Estados Unidos e Canadá formam cerca de 80% do PIB do hemisfério. O Brasil apenas 7,4% e a Argentina menos ainda, 3%. Isso reflete o grau de desigualdade econômica regional. É nesse sentido que esses países são temerosos, porque se você representa a menor fatia do mercado, então a tendência é que seja aglutinado pelos gigantes, principalmente as grandes empresas que facilmente conseguiriam comprar as outras, ainda que grandes, porque na competição de preços, de subsídios de governo, elas não suportariam e seriam então compradas e muitas entrariam em falência em função desse tipo que ele chama aí de desigualdade econômica regional. Então, para o Brasil, a ALCA deve favorecer o desenvolvimento econômico de todos os países americanos e não ficar apenas submetido aos interesses dos Estados Unidos. É tanto que, durante todo esse debate sobre fazer parte ou não dela, os Estados Unidos, como a própria ilustração diz aí, mostra, né, assina. É bom para vocês, para todo mundo, porque vai integrar todo o continente. Mas é uma integração que ela traz lá os seus danos. Então, desde muito tempo que ela está em discussão e depois que houve os atentados de 11 de setembro, houve praticamente uma estagnação dessas negociações, porque os Estados Unidos focaram as suas atenções para o Oriente Médio, principalmente no combate ao terror, como aconteceu no caso do Afeganistão, para tentar combater os insurgentes que, segundo eles, atacaram as Torres Gêmeas. Então, uma outra maneira importante, essa é interessante a gente ressaltar, é a participação do Brasil na ONU, Organização das Nações Unidas. O Brasil é um ardoroso defensor dos princípios da defesa da paz, da igualdade entre os povos, autodeterminação dos povos e solução pacífica de conflitos e repúdio ao terrorismo e racismo. Talvez muitas vezes você tenha se perguntado por que o Brasil é tão pacífico, é tão passivo, que às vezes é afrontado com países que são nossos vizinhos e mesmo o Brasil sendo mais poderoso, ele não
investe contra esses países usando o seu poderio militar? E a resposta é simples, porque o Brasil resolveu adotar uma bandeira pacifista. E isso é o que faz ele ser credenciado na ONU a ser uma nação importante nessa região para pacificar as demais. Você veja que mesmo a Venezuela criando provocações, colocando o sistema de defesa na fronteira, trazendo soldados para a fronteira, mesmo assim o Brasil prefere um diálogo, prefere ignorar esse tipo de provocação, porque nós somos um país de paz e que procuramos a autodeterminação dos povos, a pacificação de conflitos. Então isso não condiz com essas provocações de alguns países que tentam fazer isso. E aí, isso também cria uma situação importante. O Brasil é membro da ONU desde a sua fundação em 1945. Então o país busca agora conseguir um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. O que é isso? É um grupo de países com poder de vetar as decisões da ONU. Ou seja, se você decide fazer uma intervenção militar dentro de um país, se houver um único voto de um desses membros permanentes, então não é possível fazer essa intervenção militar, a não ser que você faça ela à revelia. Então, se nós olharmos agora no sentido anti-horário, nós temos aí os 5 países que fazem parte de forma permanente, são as grandes potências. Então temos aí, de uma cor rosada, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E de azul nós temos aí a participação do Brasil representando a América Latina e Caribe, junto com a Colômbia. De verde, representando os países da Europa e outros, temos a Alemanha e Portugal. Na sequência, representando a África, Nigéria e Gabão. E representando a Ásia, nós temos o Líbano, que por sinal foi vítima de uma grande explosão. A gente lamenta muito esse incidente que matou dezenas de pessoas e deixou um estrago enorme. Graças a Deus que o Brasil também está dando sua contrapartida de dar sua ajuda humanitária para lá também. E, por fim, o grupo do leste europeu representado pela Bósnia e Herzegovina. Então é aquela parte que era comunista e que agora não tem mais nada a ver com isso. Então, em outras palavras, com tudo isso que eu tenho dito para vocês, o Brasil busca se credenciar a fazer parte daquele grupo seleto que tem apenas os 5. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Por quê? Porque não é adequado imaginar que o mundo inteiro, seus rumos são decididos por apenas 5. Então o Brasil defende que não só ele, mas como outras nações também possam fazer parte da cadeira permanente da ONU de segurança, para que todos possam então definir os rumos de paz no mundo. E aí, queria aqui fazer um destaque para algumas ações que o Brasil faz do ponto de vista das missões de paz e por intermédio da ONU. Então, as missões de paz são forças militares enviadas pela ONU para diminuir conflitos entre países ou mesmo dentro dos países como mecanismo de garantir a paz no local do conflito. E aí, eu tenho um mapa na sua tela aí, inclusive uma setazinha de vermelha. Uma das participações mais importantes que o Brasil teve nessas missões de paz foi no Haiti. Tanto para pacificar o país em regiões bastante tensas por gangues que traziam muitos problemas para a população do lugar, como também no período em que o Haiti sofreu um terremoto e que o país foi arrasado por inteiro. Então o Brasil esteve aí comandando uma missão de paz envolvendo várias nações e o Brasil deu uma contribuição fantástica aí para os nossos irmãos haitianos. E aí foi nesse período, inclusive, que muitos de nós tivemos o contato com alguns deles, algumas centenas ou milhares que passaram pelo estado do Acre, porque estavam passando por um problema em seu país natal. E aí o país participou da missão de paz no Timor-Leste também, em 1999. O objetivo dessa missão foi intermediar o processo de independência do Timor-Leste em relação à Indonésia, que foi muito tenso. Havia um risco de haver uma guerra ali sem controle, então o Brasil foi para essa região para poder ajudar nesse sentido. Quando vai essa missão, geralmente o país
costuma o Brasil ajudar em infraestrutura para o país, ajuda nas questões de alimentação, vestuário, dentro das suas possibilidades, consegue levar alguma ajuda para poder minorar o problema de sofrimento dessas comunidades espalhadas no mundo inteiro. Eu apenas citei duas, que foram duas importantes, que fazem parte da história dessas missões de paz do Brasil por intermédio da ONU. Em 2004, o Brasil comandou, como foi dito, em uma missão de paz no Haiti, mas isso aí foi encerrado em 2017. O objetivo era garantir a paz e reconstruir o país depois do terremoto. Graças a todos os objetivos alcançados, então, o Brasil deslocou essa sua missão para outro lugar do mundo, destinado pela própria ONU. E aí, em resumo, diante de tudo isso que nós vimos, o Brasil, nessa nossa parte 1, 2 e 3, o Brasil é uma potência regional. Não apenas porque possui inúmeras riquezas naturais, mas porque tem uma economia forte na América Latina e influencia diretamente e indiretamente nos rumos das economias dos vizinhos que dependem das relações comerciais entre as partes. Então, nesse ponto aqui, a gente encerra a nossa série de 3 capítulos aí e vamos então agora para a parte mais esperada para quem fica aí de frente da tela prestando atenção, que é o nosso exercitando. Vamos lá então para a nossa primeira questão? Muita atenção então. Em missões de paz da ONU em países com conturbações violentas, gangues urbanas ou guerra civil, o Brasil teve participação com Boina Azul na Ásia em 1999 e na América Central em 2004. Assinale a alternativa que contemple as localidades respectivamente. Vamos lá então, letra A, Venezuela e Cuba. Letra B, Timor-Leste e Haiti. Letra C, Haiti e Afeganistão. Letra D, Timor-Leste e Iraque. E aí deram uma pensada legalzinha então? Vamos lá comigo? Então, quem disse a letra B tá certo! Muito bem, você que tá aí do outro lado tá de parabéns. É a letra B, que diz que é no Timor-Leste e no Haiti. O Timor-Leste em relação à independência com a Indonésia e o Haiti, tanto as questões internas de violência, como também a questão do terremoto que abalou a economia e destruiu boa parte da infraestrutura do país. Vamos para a segunda questão, então? Tá desafiado. Quero ver se você acerta as duas. Você que está aí na sala, onde você estiver, ajude o que é aluno, o irmão grande, o pequeno, o pai, a mãe, o avô, o tio, seja quem for. Vamos junto nessa corrente para acertar essa segunda, ok? Vamos lá. O Brasil é um ardoroso defensor dos princípios da defesa da paz, igualdade entre os povos, autodeterminação dos povos e solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e racismo. O texto em questão reforça o papel que o Brasil exerce numa organização multilateral denominada. Vamos lá, qual será essa organização multilateral? Nós já estudamos sobre isso em aulas anteriores. Letra A seria o Banco Mundial. Letra B, BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Letra C, ONU, Organização das Nações Unidas. Ou letra D, Fundo Monetário Internacional. E aí, vamos lá? Pensou? Respondeu? Então a resposta é letra C! Muito bem! Então, parabéns para você que conseguiu fechar o nosso gabarito de hoje. Meus parabéns. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Agradeço a todos que acompanharam a transmissão de TV para os estudos à distância promovida pelo governo do estado e agradecer também a todos os técnicos de educação, coordenadores pedagógicos, o nosso pessoal aqui que ajuda na parte profissional aqui de edição de vídeo, de filmagem. E você, professor, que se interessou de assistir isso aqui e quer aplicar na escola também com seus alunos, é só você acessar a plataforma. Tem essa aula, mais as sequências didáticas, os exercícios complementares e muitas outras disciplinas de seu interesse. Então eu agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima!